Bom, chegamos ao nosso quarto webinar. Acho que hoje é o tema mais interessante de todos, porque ele fala. Então a gente fecha aqui falando dos assuntos que são mais perceptíveis para todos os convidados, né? Fala sobre nascimento, educação, adolescência, trabalho, mulher, família, amor e morte. Quer dizer, a gente começa no nascimento, termina na morte, mas Ninguém sabe, ninguém pode dizer que eu não tenho nada a ver com esse tema. Todo mundo tem tudo a ver com cada um desses temas. é verdade. Então, deixa eu só queria dar boa noite a todos vocês. Obrigado por estarem conosco nesse quarto webinar. Como eu comentei, eu acho que o tema é sensacional. Muitas pessoas acompanhado alguns. Todos eles estão à disposição, né, no canal do YouTube da Sampo. Então, quem perdeu um, dois ou três pode assistir lá. E aqui a gente vai fazer, acho que um bate-papo, né, partindo do princípio que a maior parte das pessoas assistiram algum deles, porque tem muitos temas super interessantes para a gente tratar. E de tudo que a gente comentou, Forbes, eu fiquei muito curioso para saber os impactos de formas mais específicas nesses temas, porque quando a gente fala de relações mais verticais, quando a gente fala de multiplicidade, colaboração, criatividade, do surpreendente, da responsabilidade, e de tirar alguém, né, como numa relação vertical, alguém dando parâmetro de como a gente tem que viver, de como é que são os laços sociais, e agora não, agora a gente tem uma outra reconstrução disso. Eu estou curioso para saber como é que a gente, como é que seria isso em cada um dos temas. A gente recebeu várias perguntas, eu vou embarcar algumas delas nas minhas falas. Quem quiser fazer algum tipo de pergunta, fique à vontade aqui pelo chat, pode fazer a pergunta, eu vou também incorporando, né? Mas eu queria começar fazendo uma pergunta super importante, pegando emprestado uma fala, uma frase que você usa, que é: hoje nós podemos muito mais do que nós queremos, né? Pode ser muito mais do que se quer. Essa é uma frase bastante complexa e talvez ela ajude a gente, porque ela deve permear todas essas temáticas que a gente vai conversar hoje. Boa noite, Zé Cláudio, mais uma vez. Boa noite a todos. Eu confesso que eu tenho um pouco de tristeza, né, nesse Boa Noite de hoje, que eu sei que esse é o quarto e último seminário webinar que a gente está fazendo. Nós tínhamos proposto fazer 4, já fizemos. Eles têm pautado minhas semanas, eles têm me ajudado muito a refletir sobre as questões tão atuais de Terra 2, de como é que a gente vai viver nessa Terra, como é que a gente vai sair da pandemia, quais serão essas mudanças. Enfim, eu não estou com vocês só nas quartas ou quintas-feiras às 6 horas da tarde, que foi o nosso horário, mas estou todos os dias da semana. Então já estou pensando como continuar essa conversa depois, e daí essa pequena tristeza, né? Já uma saudade desses nossos encontros. Não é verdade, Zé Cláudio? Eu acho que é por isso que veio também a vontade da gente fazer o curso, né? Ou seja, para a gente poder dar profundidade para quem tiver interesse, porque quando a gente conversa aqui 1 hora e 15, quando a gente vai ver, acabou, né? Já foi muito rápido, né? E é difícil endereçar a problemática individual das pessoas aqui, né? Eu acabo sendo o interlocutor delas, mas é difícil conseguir capturar, às vezes, nuances mais significativas para cada uma das pessoas, né? Pois é, bom, espero que a gente possa, de alguma forma, dar continuidade a esses nossos encontros depois e não ficarmos soltos, de continuarmos essa ligação nas próximas semanas, nos próximos meses. Hoje, então, temos um assunto, por um lado, dificílimo, por outro lado, incontornável. Portanto, nós temos que abordá-lo, que é o efeito de Terra 2 sobre todas as fases do desenvolvimento humano, do nascimento até a morte,
passando pela educação, adolescência, trabalho, mulher, família e amor. É ambicioso, mas, ao mesmo tempo, se nós conseguirmos pegar alguns paradigmas para essa reflexão, fica menos ambicioso, mais palpável, mais consequente, né? E menos fosforescente. Pegar um grande tema dessa forma, vamos atraí-lo, vamos deixá-lo mais perto de nós. E o primeiro aspecto que eu utilizaria para essa aproximação ao tema foi esse que Zé Cláudio acabou de falar, de uma frase que eu tenho insistido muito em vários artigos ou falas, que é: hoje podemos mais do que queremos. Repito para quem não viu ainda essa frase: hoje podemos mais do que queremos. O que quer dizer isso? Quer dizer que o limite que estava colocado naquilo que me é possibilitado ou não fazer não existe mais. Exemplo simples: até 50 anos atrás, 60 anos atrás, alguém poderia dizer: eu vou acabar com esse mundo. E essa frase, eu vou acabar com esse mundo, era uma frase vazia, porque ninguém teria o poder de acabar com esse mundo, de acabar com a vida humana, de acabar com a Terra. Hoje em dia, nós tememos que um coreano gordinho brigue com um cara de gravata esquisita, loiro, com cabelo... Quase uma chapinha. cabelo chapinha, né? Nós ficamos apavorados que esses dois briguem um com o outro, porque realmente é possível acabar com o mundo. É possível, nós temos tecnologia, nós podemos nos valer da tecnologia para acabar o mundo. Coisas simples das nossas vidas também ocorrem dessa maneira. Uma pessoa pode dizer para outra, dois amantes podem dizer: eu queria ver você já. E o outro, hoje em dia, pode responder: não seja por isso, aperta aí no seu telefone e a gente se vê já. E o outro, às vezes, é pego de calças curtas e diz: não, mas não agora, eu não estou em condições de te ver nesse momento. Enfim, seja o grande exemplo, seja o pequeno exemplo, o que eu acho importante a gente se dar conta é que hoje nós podemos muito mais do que nós queremos. E Nós por não que temos isso? limites que a gente tinha, que faz com que a gente tenha que fazer um exercício de responsabilidade o tempo todo, quando você pode mais do que você quer. Diga lá, Zé Cláudio. Eu perguntei por que isso é um problema. É justamente por esse exercício da escolha, por essa ter que assumir essa responsabilidade. Isso é um problema porque a gente era mais inconsequente. Quando a Uhum. gente, podia falar coisas tais como lançar pragas, vou acabar com o mundo, e isso não tinha nenhuma consequência, nós éramos mais inconsequentes. Hoje em dia nós somos mais consequentes. E não só nesses dois exemplos que eu dei, como tudo na vida. Nós temos o avanço da tecnologia, fez com que os nossos limites não sejam mais dados por falta de meios. Então, uma vez que a gente tem meios, agora a gente tem que dizer: eu quero ou não quero. Ou eu quero o que eu desejo ou eu não quero o que eu desejo. E fazer o limite é o meu querer associado ao desejo e não o limite do avanço tecnológico. A gente vai E ver isso já já. em Terra 1, como você tem um mundo mais progressivo, esperado, garantido, né, você não se depara com tantas escolhas, porque já há uma expectativa sobre você. Agora, em Terra 2, não. Em Terra 2 existe essa questão de você ter as alternativas. E são muitas alternativas. E tem problema você escolher e deixar alguma coisa para trás? Tem um sentimento disso? Tem sim, eu vou começar a comentar os itens que a gente pôs para discutir hoje. O primeiro foi nascimento. E, Uhum. aliás, o último foi a morte. Então, se você me permite, Zé Cláudio, eu gostaria de comentar esses dois: nascimento e morte. Por quê? Porque tanto o nascimento quanto a morte, as opções estavam na mão da mãe natureza. Era a natureza que decidia. Até 50, 60 anos atrás, uma mãe e um pai descobriam o sexo da criança através do ultrassom. Você não podia escolher cor de olho, você não podia escolher altura, você não podia escolher a maior propensão para inteligência, maior propensão para atletismo ou não. Você não podia escolher coisa nenhuma.
né? Era a natureza que te reservava surpresas. Os pais ficavam esperando o dia que sabiam, por exemplo, se o filho eu não posso dizer mais nem se era homem ou mulher, na época se falava homem ou mulher, né? Mas se tem corpo masculino ou corpo feminino. Veja a diferença brutal de um nascimento hoje em dia, que é cheio de opções e cheio de questões éticas. Os pais você pode ser pai com óvulo congelado. Inúmeras Uhum. moças preferem congelar os óvulos para poder fazer uma carreira de trabalho e depois utilizar esses óvulos congelados, que são mais novos do que a idade dela mais velha, sei lá, aos 45 anos, por exemplo, ela pode usar o óvulo dela dos 30 anos de idade, para gerar um embrião, né, de qualidade, entre aspas. Você pode fazer as escolhas genéticas, que eu listei algumas delas. Você tem problemas éticos importantes. Por exemplo, a manipulação dos embriões para pegar células troncos totipotentes embrionárias. Pode ou não pode? Já existe vida no embrião de 8 ou 16 células ou não existe vida ainda? Eu estarei matando uma pessoa humana, como alguns defendem, ou não estarei matando uma pessoa humana? Escolha um embrião atleta. E quando que tem uma propensão física, melhor musculatura, melhor propensão ao atletismo. E quando chega aos 15, 16 anos de idade, ele quer fazer um estudo altamente sofisticado intelectual que não tem nada a ver com atletismo. Ele pode reclamar dos pais. Comentei em reunião nossa anterior, Zé Cláudio, que nos Estados Unidos, o casal de surdo está alterando embrião bom, entre aspas, e transformando em surdo, porque não teria cabimento, porque ele pertenceria melhor ao núcleo familiar de um pai e mãe surdos. A mesma coisa se dá com anões. Houve um ganho de causa nos Estados Unidos de um pai e uma mãe anões que pediram para alterar o embrião para ele ser anão também, e a mãe dizia, se não for anão, eu não vou conseguir carregar meu filho, quando ele tiver 3, 4 anos de idade, eu não vou conseguir carregar no colo. E teve ganho de causa. Veja quantas questões éticas entram em jogo. Eu explorei uma dessas questões no meu programa TV Cultura, no Terra 2, que aliás voltou ao ar, está sendo reprisado nas sextas-feiras tarde, tipo 11 horas da noite, não sei. Mas um dos episódios Terra 2, eu já comentei, então vou falar rápido, nós pusemos uma manipulação embrionária onde o casal de cego transforma o embrião bom, entre aspas, em cego. É uma Uhum. menina cega que aos 18 anos de idade descobre que ela é cega porque o pai manipulou o seu embrião. Então veja, Cláudio, quantas coisas a gente pode fazer hoje e a gente tem que se perguntar se a gente quer fazer, se a gente deve fazer do ponto de vista do nascimento. Agora vamos dar uma olhadinha, vamos pular para o outro lado, para o lado da morte. Também até pouco tempo atrás, a morte era algo natural. Morreu do quê? De morte natural, né? E hoje em dia você incide sobre o tempo de vida de uma pessoa. Aliás, nós estamos aumentando o nosso tempo de vida. Uhum. Muita gente aqui, pessoas acima de 50 anos de idade que estejam na nossa conversa hoje, devem lembrar que 70 anos de idade era uma idade velhíssima, por exemplo. Eu me lembro, Zé Cláudio, eu era menino, um avô de amigos meus foi atropelado por um trem. E saiu uma notícia no jornal que meu pai me mostrou, dizendo assim, para me mostrar, olha, o avô do seu amigo foi atropelado por um trem, e estava escrito, um septuagenário foi atropelado por um trem. E eu não sabia o que era septuagenário, eu achei uma palavra muito bonita, não tinha ideia do que fosse isso. E perguntei para o meu pai, o que é um septuagenário? E ele falou assim, meu filho, septuagenário é quem tem 70 anos. Eu falei, ué, mas quem tem 70 anos ainda vive? Meu filho. Bom, vai ver que foi por isso que eu não vi o trem, né? Porque quem tem 70 anos de idade é atropelado por um trem. Eu sempre achei uma coisa esquisitíssima alguém não ver um trem e ser atropelado pelo dito cujo. Olha, isso não faz tanto tempo assim.
né? Uhum. Que 70 anos era uma idade impensável. Hoje em dia, a expectativa nossa, das pessoas, por exemplo, que estão nesse webinar, se a gente fosse fazer uma enquete rápida, normalmente no sentido de habitualmente, as pessoas vão responder que elas têm uma expectativa de vida de 90 anos. Mas Perfeito. no fundo, tem uma expectativa de 100 anos. E é verdade, a idade do homem, nós estamos ganhando em tempo, de um ponto de vista, numa progressão quase geométrica, ganhando anos de vida a cada ano que a gente passa. Então, nós vamos ficar bem mais velhos que antes. E aí a questão da morte não é uma questão só natural. Retomo com o gancho, né, a gente pode mais do que quer. Tem nome, inclusive, as alterações que a gente faz em relação à morte. Eutanásia, ortotanásia, distanásia, suicídio assistido, e tem mais nomes, todos eles que dizem respeito a tenho uma doença terrível, eu quero morrer. Então, eu quero fazer eutanásia. Não, eu quero ser deixado morrer naturalmente. Ortotanásia. Eu quero que você prolongue minha vida ao máximo possível dos recursos tecnológicos. Distanásia. Eu não tenho peito de eu mesmo me matar, mas você, meu amigo, vai fazer um pacto comigo, e tem várias pessoas fazendo pactos, que se eu tiver alguma coisa, você vai me matar. Suicídio assistido. Aliás, Freud fez suicídio assistido. Combinou com o médico dele, que tratava de dores terríveis de câncer na mandíbula, que se um dia ficasse insuportável, ele gostaria de pôr fim à vida dele, e assim foi feito. Né? Talvez um dos primeiros relatos conhecidos de suicídio assistido foi o de Sigmund Freud, em 1939, quando ele morre, em setembro de 39. Então veja quantas novas questões nós temos, quantas pessoas nesse momento estão em camas de hospitais com a vida sendo mantida por máquina, e por muitas vezes questões religiosas não podem ser desligadas dessas máquinas, e ocasionando sofrimento para filhos, sobrinhos, pais, parentes, ou não. Pessoas muito religiosas não entendem que isso seja um sofrimento. Tudo isso é discutível, tudo isso são questões éticas importantes que eu quis lembrar. E veja, é tão extenso, eu vi que eu me estendi muito na resposta, né? Não, imagino. Agora, Mas a resposta para dizer, nós estamos num mundo onde a gente pode mais do que a gente quer, e a gente tem que fazer esse tipo de discussão para saber o que a gente quer dentro desse universo quase, às vezes, para nós parece ilimitado de poder que a tecnologia, a revolução tecnológica dos últimos 50 anos nos ofereceu. e diante de tantas alternativas, tanto para nascer ou para morrer, o quanto isso aproxima as pessoas ou o quanto isso distancia pessoas e deixa pessoas mais angustiadas, mais preocupadas pelo excesso de responsabilidade? Porque o excesso de possibilidades está claro, mas a gente está falando aqui de temas muito, absolutamente profundos, né, com discussões éticas extremas. Então, um casal decidir como ter um filho, diante de tantas possibilidades, pode até prejudicar a saúde do próprio casal. Né? Ou, né, num fim da vida, né, que pode ser abreviado ou ampliado, gera uma discussão que pode causar uma discórdia até inclusive na família. Quer dizer, você começa a mudar a família pelas alternativas de nascimento e de morte. São novos problemas que a gente tem. Agora, parodiando um famoso poema de Mallarmé, o avanço tecnológico não vai anular o acaso. Por mais que a gente possa fazer controles genéticos, no caso de manipulação genética dos embriões, por mais que a gente possa estabelecer testamentos ou vontades de eu quero morrer dessa maneira ou de outra, a gente não vai abolir o acaso, o mal-entendido, o que constitui a essência humana. Nós somos
essencialmente, nós vivemos de programação e acaso. O acaso não vai ser abolido pelo avanço da ciência. Em outras palavras, nós não seremos robôs. Então, Zé Cláudio, vão surgir novos problemas. Vamos dizer, se antigamente o problema era quero ter filho, não quero ter filho, hoje em dia quero ter filho com que sexo, com que gene, congelado, não congelado, com doador de esperma, sendo doador de esperma. Enfim, o casal não pode se queixar de não ter com quem se divertir. Tem um monte de coisa. Não sei se tem mais ou menos que antes, mas a cada problema que a gente resolve na vida, cada, por exemplo, luz que a ciência projeta, vai junto uma sombra. Então, nós temos várias novas soluções e várias novas sombras. E essa alternância entre luz e sombra é própria da vida humana e não vai deixar de existir, do meu ponto de vista. Pegando um comentário que apareceu aqui no chat do Dante, ele comenta três palavras que são super importantes: a questão do poder, a questão do querer e a questão do dever. Então, eu posso fazer muita coisa. Desculpa, eu quero fazer tanta coisa. Poder. Posso, quero, devo. Ok. Então, ou seja, eu posso muitas coisas. Eu tenho mais coisas, mais possibilidades do que até consigo implementar. Agora, eu quero. E depois do eu quero, eu devo. Normalmente, Dante, Isa Cláudio, quando a gente fala eu quero, já está vinculado no querer uma opção ética. É difícil haver um querer que não corresponda a uma responsabilidade subjetiva, a uma questão ética. O que eu acho é que nessa época de Terra 2, nós vamos ter debates éticos fundamentais, que vão mudar, por exemplo, o direito vai ter que ser mudado completamente, e nós estamos engatinhando nesse tempo. Então, se por um lado, deixa eu ser mais claro, Dante, por um lado eu quero dizer o seguinte, eu posso. Primeiro, eu constato, eu posso. Eu quero, quando eu digo eu quero, já vai nisso um comprometimento ético singular meu. Agora, esse comprometimento ético, como é que ele se articula com a sociedade de maneira geral? É um outro problema. Por exemplo, nós temos questões na Clínica de Psicanálise do Genoma Humano da USP que correspondem a essa dificuldade. Um casal, por exemplo, uma senhora está grávida e ela tem a possibilidade de estar gerando uma criança com um grave defeito genético. É verdadeira essa história que eu estou contando. Estou modificando um pouco, mas é baseado em fatos. Ela procura o Centro de Genoma Humano da USP para fazer um exame para saber do risco que ela tem de que seu filho tenha a doença da qual ela é portadora de um gene que pode ter passado para aquele filho. É feito o exame e vem a resposta. E a resposta, Zé Cláudio, é muito peculiar. Porque a pessoa traz a resposta diz, doutor, como é que a gente vai resolver isso? Ela não tem a menor possibilidade de ter o filho com a doença genética que ela está temendo. E nós temos certeza disso por uma simples razão. O filho é dela com o pai dela, e não com o marido dela. E estavam na sala de espera o marido, o pai, a mãe e a moça. Aí a pergunta é, você diz ou não diz o que está acontecendo?
fomos consultar mais de um jurista. A resposta do jurista é: se vocês disserem, vocês estão fazendo um crime, não sei se usou a palavra crime, mas vocês estão fazendo algo que não deviam. E se vocês não disserem, vocês também estão cometendo um crime. O quer dizer o quê? Quer dizer que a legislação e o avanço do direito está retardado frente às questões que o avanço da subjetividade humana, da tecnologia, está nos colocando. Então é difícil, nós vamos ter que refazer nossos códigos de ética para poder dar lugar a uma discussão social de questões desse tipo. Vamos entrar em educação? E educação é um tema também bastante amplo, amplamente discutido, e tem alguns tópicos dentro de educação que eu acho que a gente poderia aprofundar, entre eles toda uma questão de transformação digital e necessidade de se aprender uma série de competências novas, que são muito diferentes versus Terra 1, né? Qual é o seu olhar sobre as mudanças de Terra 2 em educação? Bom, esse é um tema muito amplo. A gente vai falar de educação familiar, a gente vai falar de ensino na escola, a gente vai falar de educação permissiva, a gente vai falar de educação restritiva. Então, é muito amplo. Eu vou, portanto, me restringir a um aspecto só. E você, Zé Cláudio, eu acho com prazer, eu gostaria que você complementasse, uma vez que você tem um livro, Como a Educação Disruptiva Reinventa a Aprendizagem. Então, é um tema que você gosta muito, que você trabalhou muito. Eu vou, de todos esses temas que a gente poderia falar sobre educação, eu vou ficar com um aspecto que me parece essencial. Todos nós temos a ideia que a escola envelheceu. Outro dia eu brinquei aqui dizendo que o grande progresso da educação nos últimos 300 anos foi passar do quadro negro para o quadro branco. Agora nós estamos frente a uma revolução grande no mundo, que é a convivência do homem com a inteligência artificial. Se nós não equiparmos nossos filhos, as novas gerações, com o conhecimento do mundo digital, nós vamos criar uma massa imensa de analfabetos digitais. E esses analfabetos digitais vão ficar à margem da sociedade, talvez recebendo uma ajuda de custo mensal. Isso já foi proposto a nível mundial, vocês sabem disso. Porque eles não vão saber viver nesse mundo que se chama um mundo, por exemplo, transhumanista, nesse mundo onde a máquina, a tecnologia, a inteligência artificial se articula com o homem. Nossos filhos não estão sendo educados para esse mundo da articulação com a inteligência artificial. Isso tem sido negado, isso tem sido posto debaixo do tapete, isso não tem sido levado em conta. Então, me parece que a coisa mais importante, do meu ponto de vista, nesse momento, é que a escola, é que a educação ajude a diminuir a distância dos analfabetos digitais. Os analfabetos digitais, muitos vão achar, estou pensando numa pessoa especificamente, trabalha muito isso, chamado Laurent Alexandre. Eu estou pensando que ele insiste com o tema de que se nós não fizermos algo nesse sentido, nós vamos criar pessoas fora do mercado muito mais do que as questões sociopolíticas de 50, 60 anos atrás, do número de pessoas que o capitalismo deixou fora do mercado.
Quer dizer, como suprir essa carência? Como suprir uma carência de que não é que não vai ter mais trabalho, vai ter trabalho, só que vai ter um novo tipo de trabalho. E nós não temos novas competências para ocupar esses locais de trabalho. Então, a meu ver, qualquer plano educativo nesse momento, Zé Cláudio, peço que você dê o seu pitaco nisso, tem que levar em conta dessa mudança rapidíssima do homem. E já me posicionei, vou me posicionar novamente. Eu não acredito nos biodefensores, ou seja, naqueles que a gente tem que parar o andamento da tecnologia. Não acredito nos pós-humanistas, naqueles muito defendidos às vezes por essa Singularity University, que se chama Singularity porque acha que vai ter um momento singular da transmutação do homem em máquina. Eu acho que não será possível, porque a máquina jamais poderá substituir não o que define o homem, mas o que indefine o homem, a indefinição do homem, o que eu falei agora há pouco sobre o acaso. E sim, eu acho que o que vai prevalecer, como eu acabei de falar, é a articulação entre o homem no que ele tem de mais características humanas, criação e liberdade e responsabilidade, na articulação com o avanço tecnológico. Acho que a educação tem que se preocupar com esse aspecto. E tem que evitar dois problemas, a meu ver, sérios. Uma doença do permissivismo, ou seja, as pessoas acharem que a educação é brincadeira ou é entretenimento, e que nós temos que cuidar das crianças o tempo inteiro com brincadeira, porque senão elas vão ficar frustradas, utilizam a psicanálise para justificar isso. Não é o tema de aprofundar aqui agora, mas só quero dizer que eu não estou de acordo com isso. E um outro aspecto também da sociedade ficar achando que toda pessoa jovem em idade é um gênio da mudança. Não é não. Esse enaltecimento do jovem, tipo 15 anos, vamos ver o que esse jovem de 15 anos, que ele vai nos trazer a verdade revelada para um novo tempo, que seria um império dos jovens. Não é jovem biológico que vai resolver isso. Então, acho que esses são dois problemas que nós temos, permissivismo e idolatria do jovem, e a necessidade de uma educação que afronte, que compre essa questão fundamental da articulação do homem com a inteligência artificial. O que você acha? Eu acho que o primeiro item é que, normalmente, quando a gente fala em inteligência artificial, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é um robô, né, segurado numa caveira, né, cujo objetivo é exterminar a raça humana, né, e dominar o universo, né? E isso não existe, né? Quer dizer, e não há tecnologia para que isso chegue perto de existir, né? Então, o primeiro ponto é quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não está falando disso, né? Nós estamos falando de uma tecnologia, né, que é classificada como uma tecnologia de propósito geral, né, muito parecida com a energia elétrica, foi há cerca de 100 anos atrás. Ou seja, uma tecnologia que talvez se você sair agora na janela, não você, que eu sei que você está num, num local privilegiado por árvores do lado da Pedra do Baú, mas nós que estamos aqui na frente de uma janela, por exemplo, se eu sair, eu vou ver uma Você, cidade, nada. cidadãos urbanos, Nós vamos ver uma cidade absolutamente iluminada né, e talvez se a gente tomar um pouco de cuidado, quantos quilômetros de cabo passa na nossa casa, nos nossos trabalhos, de fato a gente vai perceber que a energia elétrica é uma tecnologia tão permanente na nossa vida que a gente esquece que tem energia elétrica quando a gente aperta o interruptor, por exemplo. Então, a inteligência artificial, ela vai, né, por uma característica dessa natureza. Então, ela vai permear a nossa vida. Não dá para escapar da inteligência artificial. E o impacto disso, né, no trabalho, ele é brutal, porque se fosse possível fazer um gráfico aqui, né, fazendo assim um na horizontal e um na vertical, um gráfico é interação social. Quanto maior a interação social, maior a atividade humana. Quanto menor a interação social,
menor a atividade humana. O outro gráfico aqui na vertical, desculpa, na horizontal, é se o trabalho ele é repetitivo ou ele não é repetitivo, né? Então, a inteligência artificial, ela vai justamente pegar esse quadrante de baixa interação social e de alta repetição, né? E isso faz com que cada função, né, cada trabalho seja um trabalho que vai cada vez menos ter um humano fazendo. Então, se eu pegar 100% de um trabalho, um pedacinho é máquina, um pedacinho é humano. A máquina vai crescendo, o humano vai e o humano vai diminuindo. Esse é o número, né, de 42% dos trabalhos serão extintos, né, que o Fórum Econômico Mundial fala. Não é que o trabalho inteiro será extinto, é que, na média, 42% da proporção dos trabalhos das pessoas serão feitos, né, por inteligência artificial. A inteligência artificial, no fundo, é o grande líder do conjunto de tecnologias, né? A inteligência artificial, ela se pluga numa nuvem, ela é documentada por blockchain, ela coleta dados por internet das coisas, ela é processada numa computação quântica, ela é transmitida por 5G, quer dizer, mas no fundo a inteligência artificial que é o centro. Então, de fato, a gente vai deixar as pessoas analfabetas se a gente não trabalhar a inteligência artificial. Então, acho que a educação, a grande ruptura de tema é essa. Eu não posso deixar de citar. Eu não ouvi, desculpa. Falei que você trabalha isso no seu livro sobre educação. É isso. E eu não posso deixar de citar o livro que o professor Adriano Mussa, que é o reitor da Sampo, acabou de publicar, né, que é fruto do pós-doutorado dele na Universidade de Colômbia, né? O livro se chama Inteligência Artificial, né? Adriano Mussa, acabou de lançar, faz 30 dias, e ele explica muito, é um livro, né? Ele fez o pós-doutorado dele em educação e em tecnologia, em inteligência artificial, foram praticamente 2 pós-doutorados combinados, né? Nas 2 escolas separadamente, mas que o livro retrata bem. Ele explica muito, né, como você pode ter uma primeira visão sobre isso. Entrando na escola, para falar rápido, né, para a gente partir até para os próximos temas. Me dá um minuto só. Peraí, Zé Claudio, antes de entrar na escola, eu queria dar 2 Lógico. comentários sobre inteligência artificial. Um, que eu falei sobre analfabetismo digital, e nesse sentido o coronavírus está fazendo o pessoal fazer verdadeiro supletivo de mundo digital. Então, senão, não vai ter com quem falar. Então, muita gente, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que tentaram entrar aqui hoje, estão desde de manhã fazendo curso, saber como é que entrava no nosso link para poder estar conosco. Agradeço, aliás, o esforço que fizeram, mas vai ser muito legal o quanto aprenderam do mundo digital ao fazer esse exercício. E outra coisa que eu queria dizer foi algo que para mim é muito esclarecedor e eu quero dividir com vocês, que pode ser também para todos. A gente fala em inteligência artificial, como o Zé Cláudio acabou de falar, como se fossem robozinhos maravilhosos que vão tomar conta. É o planeta de macacos digital. Então, são os macacos digitais que vão chegar, vão tomar conta da Terra e nós todos seremos labradores desses macacos digitais. Eu estou misturando meu exemplo com o exemplo de Elon Musk. Foi ele que falou que nós arriscamos virar labrador de robô se a gente não tomar cuidado. E eu não tenho a mesma preocupação que ele nesse aspecto pelo seguinte: a inteligência artificial que a gente está falando, por mais maravilhosa que ela seja, ela tem memória que é maior que a gente, por exemplo. Ninguém tem dúvida disso, né? A inteligência do nosso telefone portátil, como se falava antigamente, ou seja, do celular, né? A memória do celular é muito maior que a memória do nosso cérebro, por exemplo, para dar um exemplo rápido. Enfim, essa inteligência artificial que faz coisas tão fantásticas, desliga televisões à distância, luzes, visões, máquinas, foguetes, etc, 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 ela é fraca. O nome técnico é inteligência artificial fraca. O nome fraca ou forte não é dado pela competência do que ela sabe fazer. O nome fraca ou forte ela é fraca porque ela pode fazer um monte de coisas, mas ela não pode mentir, por exemplo. O humano pode. Nós podemos nos dividir, nós podemos mentir. Quando uma criança descobre que pode mentir, uma libertação para ela imensa, né? A inteligência artificial não. A inteligência artificial ela é fraca. Ela não pode mentir, ou seja, ela não tem consciência de si mesma. Nós, humanos, sujeitos,
nós somos sujeitos divididos, nós temos consciência de nós mesmos. Nós temos conflitos incríveis, né? Antes de ter conflitos com os outros, nós temos conflitos com nós mesmos. A gente faz análise para fazer ali uma certa compreensão, uma certa discussão dessas partes. No dia que a inteligência artificial puder mentir, no dia que a inteligência artificial puder ter consciência de si mesma, melhor talvez dito dessa maneira, aí e só aí nós teremos a inteligência artificial dita forte. Uhum. E aí vem a questão que eu falei antes. Eu acredito que vai ter esse dia? Não. Por que eu não acredito que vai ter esse dia? Diferentemente do diretor da Singularity University, do eu não sei falar o nome dele, que é alemão, Kurzweil. Uhum. Ele acredita nisso. Eu não acredito. Por quê? Porque para você transformar uma experiência numa reprodução maquínica, ou no caso da inteligência artificial, é necessário eu poder cifrar, eu poder nomear aquilo que eu quero alimentar a inteligência. E como eu não acredito que nós sejamos completamente nomeáveis, que a experiência humana seja nomeável, eu não acredito que haverá inteligência artificial forte. Então, para mim, ao menos, os macacos robôs que vão destruir o mundo continuam sendo um filme de Hollywood e não algo que eu tema. Mas te interrompi. Excelente. Não, excelente. E é interessante, porque o nome forte e fraco, ele é até pouco intuitivo, né? Mas é o nome mesmo, né? Eu queria comentar um pouco sobre educação, mas aí eu queria te ouvir sobre os comentários que eu vou fazer. Separando Escola Terra 1 de Escola Terra 2, algumas coisas ficam muito claras, né? A Escola Terra 1, ela é muito caracterizada como uma escola industrializada. Ou seja, até o próprio prédio, a própria cara da escola é uma escola que parece uma indústria, que parece um quartel, né? Que parece um presídio, né? São salas com pessoas sentadas de forma organizada, né? Tem que levantar a mão para pedir para falar, tem que levantar a mão para pedir para ir no banheiro, toca um sinal, vai tomar um sol, come um lanche, volta, e você tem um processo seriado, né, de produção de crianças e jovens, né, atrelando o relógio ao processo do aprendizado, onde todos aprendem a mesma coisa, da mesma forma, né, ao mesmo tempo. Essa é a escola. Essa é uma escola, a Escola Terra 1 é uma escola que não se faz pergunta. A pergunta está pronta. Que também não se faz resposta porque é um gabarito. Essa escola é uma escola, é um jogo de adivinhação do que será que o professor quer ouvir na minha resposta para eu tirar a nota média e ser aprovada. Então, ela reúne características muito interessantes de Terra 1, pelo fato dela ser muito hierárquica, linear, muito rígida, a questão seriada. Né? Se você tiver disciplina de decorar as coisas, você certamente terá um resultado esperado e garantido. Né? Essa é a escola de Terra 1. Acho que o mundo está construindo a escola Terra 2. Então, nós estamos num processo, né, de tentar descobrir como que a gente vai fazer uma escola que seja colaborativa, né? Uma escola que tenha consiga trazer as características das pessoas individualmente, a diversidade, esse variável, aprender de formas diferentes e não segundo uma metodologia, não uma metodologia específica, né? E dando para o aprendente, ou seja, para as crianças e para o adolescente, a responsabilidade de aprender, né? O que no meu livro, quando eu falo de adulto, né? No meu livro eu não falo de pedagogia, porque é um livro de educação de adultos, eu falo de andragogia, né? Que é a ciência para estudar o aprendizado adulto. Eu falo também da eutagogia, ou seja, você como programador e gestor do seu próprio processo de aprendizado, que no fundo é uma responsabilidade, é uma característica muito forte de Terra 2. O único problema, né, para a gente fazer a escola Terra 2, né, a gente na São Paulo tenta trazer muito essas características, é que a gente sempre brinca que só tem duas coisas que atrapalham a escola, né? São os alunos e os professores, né? O resto funciona perfeitamente, né? Mas e trazendo na escola de educação básica também os pais, né? Que participam desse processo. Então,
será que o quanto será que estaremos prontos, né, como sociedade, para uma escola Terra 2, né? Visto que a gente ainda vai ter que colocar uma carga de digital muito grande em todo esse processo. É amplo, o seu comentário é amplo. Se eu for comentar tudo isso, nós não vamos falar, eu acho. Outro webinar, né? Eu vou até vou até pôr meu relógio aqui na minha frente para cuidar de eu não me estender muito na resposta. Eu não vou te responder todos os pontos que você levantou. Eu vou te responder em dois níveis. No primeiro nível de experiência da escola como era, da escola como ficou. E um segundo nível do que eu acho que a família tem a ver também dentro desse movimento. Você fez uma descrição de uma escola vertical, rígida, militarizada. Eu estudei numa escola simples, Cláudio. Uhum. Eu sei o que é uma escola rígida. Eu estudei uma parte dos meus estudos, foi feito em colégio marista. O professor entrava, a gente levantava. Ele se sentava, a gente sentava. Nós tínhamos um uniforme muito parecido com o uniforme militar. Nós aprendíamos ordem unida, nós aprendíamos a marchar. Tinha hora para tudo, tinha maneira de levantar a mão, maneira de falar, forma de falar com o professor, o caderno encapado. O início do ano a brincadeira era encapar caderno e comprar um uniforme novo, né? E por aí vai. Então, muita gente tem saudades desse tempo, porque esse tempo estava tudo programado, estava tudo certo, estava tudo verticalizado, estava tudo pronto. Essa era a escola boa, né? Alguém, inclusive, pode me dizer, tá vendo? Você fez um percurso intelectual interessante depois, deu muito certo. Mas isso faz parte de uma época, é uma época muito bem retratada no Ateneu do Raul Pompeia. Eu utilizei isso também em algum programa o programa sobre a escola que a gente fez no Terra 2, na Cultura. Eu pedi para a Beth Coelho ler um pedaço do Ateneu, um pedaço que eu tinha escolhido, que é a chegada do aluno na escola, no Ateneu, e o discurso que o diretor faz para o aluno e para o pai. E o aluno, evidentemente, fica aterrorizado e o pai fica deliciado. Enfim, eu não tenho esse texto aqui, mas é um texto que é interessante a gente ver para ver o quanto a gente mudou sobre essa forma. Eu diria que primeiro a gente teve essa escola, a escola Raul Pompeia, a escola Ateneu. Depois a gente teve a escola Caetano Veloso, a escola a escola permissiva dos anos 70, por exemplo, quando perguntar assim, quem foi Foucault? Isso aconteceu, é um exemplo verdadeiro. Um aluno responde, Foucault foi um filósofo e desbravador muito importante japonês que veio para o Brasil via Groenlândia, né? Foucault, F-U-K-O, um japonês famosíssimo. E aí a professora diz, olha que interessante essa resposta que foi dada, né? Vamos ver de como é que ele conseguiu chegar nesse tipo de coisa. Um pouco baseado na música Meu Bem, Meu Mal, do Caetano, onde existe uma convivência de contrários com muita sem cerimônia. E agora nós temos que inventar a Escola Terra 2. Eu acho que ela não está inventada ainda, tem certos princípios, que são os princípios da pluralidade, criatividade, flexibilidade, interesse, responsabilidade. Quer dizer, nós temos que fazer uma junção desses aspectos todos e não haverá, porque seria contraditório a Terra 2, um novo normal do como a escola deveria ser. Eu acho que cada um, por exemplo, a St. Paul, escola de negócios, tem que dizer assim, eu me posiciono dessa maneira porque eu entendo que fazendo isto eu obterei tal ou qual resultado dentro da perspectiva ao qual eu me proponho.
Isso é um lado da resposta. O outro lado foi trabalhado pelo meu amigo Luc Ferry, que eu já citei aqui, o filósofo francês bastante conhecido, que tem vários livros aqui no Brasil. Ele entende 3 pontos importantes para a escola, no mundo ocidental: o amor de Cristo, a lei de Abrão e o conteúdo dos gregos. Repito, ele entende que a escola no mundo ocidental, seja a maneira que ela tiver para se apresentar, ela tem que levar em conta que você vai educar uma pessoa primeiro no amor cristão. No amor, não estou dizendo que a pessoa tem que ser cristã, estou falando no amor pregado pelo cristianismo, no sentido de possibilitar a pessoa conviver com o erro com mais facilidade, não no império do superego, no império... Então, o amor receptivo que os cristãos foram formados. Segundo, na lei de Abrão, que é um limite à permissividade. O amor junto com a lei, e não não um acolhimento, o quente do amor, sem lei, porque dá agorafobia, dá fobia dos espaços abertos nas pessoas. O desejo, Lacan insistiu muito nesse ponto, o desejo é fruto da lei e não é impedido pela lei, como as pessoas acham. É porque existe a lei que eu posso ter o desejo. Uhum. E o terceiro aspecto, o conteúdo dos gregos. Os gregos nos ensinaram as grandes narrativas, as epopeias. As grandes narrativas, a contar história. Seria interessante que nossos filhos tivessem contato com esse conteúdo que os gregos ensinaram no mundo ocidental. Então, esses 3 aspectos: lei de Abrão, amor cristão e conteúdo grego. A junção dessas 3 coisas deve estar em qualquer projeto de escola que corresponda ao mundo Terra 2. Muito interessante e bastante profundo, porque isso redefine o papel da escola. Eu prometo que esse é o último comentário para a gente sair da educação, senão a gente não sai disso, mas tem uma discussão de escola escolariza, né? De dar conteúdos escolares, português, matemática, química, física, biologia. E aqui a gente consegue também entrar em temas educacionais, né, ligados à autonomia do indivíduo e a temas existenciais, né? Que são muito importantes e cada vez mais abarcados na escola, né? Porque Olha, seria lembrar que isso não vai funcionar se as famílias continuarem criando um bando de gente mal educada em bom português. excelente. Então, eu acho que a gente podia entrar na família, né? Porque a família vai ter que mudar junto com a educação, junto com essa escola. A gente tem alguns temas para falar ainda, né, aqui. Eu queria pular nossa ordem e entrar em família, já que você citou no ponto. Eu acho que a gente está perto. A gente está perto de trabalho e está perto de família, tá? A gente pode ir de educação ir para o trabalho ou de educação, né, ir para a família, que vai ter que se responsabilizar por esse processo de educação junto com o aluno, junto com seus filhos, né? Que caminho que você prefere? Eu prefiro sair um pouco de escola. Se for para a família nesse momento de escola, eu vou acabar falando que as famílias estão desistindo de educar. Os franceses fazem uma diferença entre educar e ensinar muito claro. Educar, olha eu falando, educar é a família e ensinar é a escola. Se na família você não passa esses 3 aspectos do amor, da lei e do conteúdo, se continuar achando que a criança vai sofrer muito se ler um livro clássico, que ele tem que ver o último jogo, porque nesse último jogo ele terá prazer, e o prazer, então, vai fazer com que ele não sofra tanto, porque ele não se sentirá castrado, reprimido, por poderes terríveis do seu pai e da sua mãe. Bullshit! Uhum. As pessoas... Mas isso é um problema Terra 1 ou Terra 2 ou é um problema transversal? Não, é um problema que na passagem de Terra 1 para Terra 2 houve uma leitura equivocada da multiplicidade de Terra 2 com um vale tudo. Não é um vale tudo Terra 2. O fato de não ter limites
como existiam limites em Terra 1 muito definidos, não quer dizer que vale tudo e que agora só se a pobre criança imediatamente compensada pelos esforços restritivos da civilização é que eu posso fazer um ato criativo de educação. Não é verdade. Não é verdade. Existe um preço para nós vivermos na civilização. Cada um de nós tem que abrir uma parte, tem que doar uma parte do seu prazer imediato para poder participar do prazer de estar numa civilização e potencializar muito os seus atributos. Mas, enfim, a gente não ia falar sobre família, estamos falando sobre ela. Então, vou falar uma última palavra sobre ela, não na área de educação. As pessoas acham que nessa multiplicidade do mundo atual, a família vai deixar de existir porque ela não terá tanto sentido de que ela já teve em outros momentos, no sentido, por exemplo, ela não será tão necessária, alguns acham que não será tão necessária para educar, para proteger, para cuidar, para desenvolver, para promover, para... Qual é o nome que eu usei outro dia? Me esqueço, não importa. Enfim, as pessoas acham que a família corre o risco de deixar de existir. Eu não penso dessa maneira, porque terminamos a nossa última reunião, quando você me perguntou sobre o novo pai, a nova mãe, e eu dei uma resposta que depois eu fiquei pensando essa semana, eu nunca tinha dado aquela resposta, então a resposta mesmo que eu dei me interpretou, onde eu dizia que um pai e uma mãe, na sua atitude, colocam uma pergunta a cada filho, a cada um de nós. Por que que essa pessoa me ama? Porque não é possível que ela possa doar a vida dela pelos atributos que eu conheço de mim. Então, o que eu tenho em mim que eu posso ser amado a tal ponto que meu pai ou minha mãe podem doar a vida por este que sou eu. E quando um filho pensa isso, ele tem certeza, ele tem razão, não é por nenhuma das características conhecidas, mesmo as melhores que sejam do ponto de vista das caricaturas habituais do que é melhor. É porque eu sou um excelente aluno, é porque eu sou um sucesso na vida, é porque eu sou um grande trabalhador, etc. Um pai e uma mãe gostam, apreciam seus filhos, né, nesses elementos, mas eles doam a vida deles por algo que eles também não sabem dizer o que é. Então, isso transmite, é a melhor forma de transmitir a castração, me permita um termo técnico, psicanalítico, um segundo, a castração para um filho, que é ele ficar em dúvida sobre o amor, sobre o que é em si que pode provocar o amor no outro. E não existe elemento mais importante para isso que a família. Um outro aspecto também fundamental, e que é totalmente vinculado a esse raciocínio, se tiver muito abstrato, Zé Cláudio, você pede para que eu posso tentar, não sei se eu consigo deixar isso mais claro. Mas quando uma criança pede uma coisa para o seu amigo na rua e o amigo não dá, ele vai dizer, então você não é meu amigo, e vai para um mais amigo. Você já viu que toda criança tem o primeiro amigo, o segundo amigo, o terceiro amigo, o quarto amigo. Então ele vai para o terceiro amigo, depois vai para o segundo amigo, depois ele vai para o primeiro amigo. Aí quando o primeiro amigo não dá o que ele quer, ele vai para a família. Ele acha que na família ele vai conseguir ter a resposta que ele está buscando. E no momento que ele vai para a família, e se a família não der, ele começa a descobrir que aquilo que ele está buscando não é maldade do outro não dar para ele. É que não é dável, é conquistável. É que ele tem que ter uma certeza
de que aquilo não é dado não porque o outro é mau ou não quer dar, é porque são coisas que não conseguem ser nomeadas e, portanto, não conseguem ser presenteadas. E ele vai ter que fazer um esforço de inventar o que ele pediu para o terceiro amigo, segundo amigo, primeiro amigo e para a família. A família é o melhor exemplo que nós temos da incapacidade de ter resposta para tudo, porque nem a família responde. E é importante que a gente tenha um elemento a quem a gente dirija, na certeza de se tivesse, receberia. E a boa família é aquela que não responde a todos os desejos de um filho. Eu tenho mais dois temas super interessantes para perguntar para ele, que é sobre adolescência, e eu queria terminar perguntando para ele sobre amor. Então, que eu acho que são temas que é interessante. A gente já discutiu bastante a questão da escola que passa pelo trabalho, né? E era até uma, uma discussão que o Forbes a gente teve, quando ele leu o meu livro, ele me ligou para a gente fazer uma discussão sobre o livro, né? Que é muito interessante, né? Você ter a oportunidade de, enfim, críticas do professor, né? Do professor Forbes. E foi sensacional. A gente acabou ficando conversando quase umas 4 horas. E muito da próxima edição que eu vou fazer do livro, né? O livro foi lançado em 2017. Esse ano, em janeiro, eu revisei a versão do livro que está saindo também agora em inglês. E aí, a nova versão do livro que eu acabei me propondo a revisar a revisão, né, foi depois da conversa com o Forbes, porque há muitos elementos de Terra 2 que estavam no livro não tão caracterizados. Agora, emprestando um pouco a teoria dele, fica mais fácil de conseguir explicar. O pessoal pediu a referência aqui. Todos os livros que a gente está falando tem tanto no site da São Paulo, como também tem o e-book na Amazon, tá? É a forma mais fácil de achar. Vou pedir o pessoal da São Paulo colocar os títulos, ajuda vocês. A gente tem várias perguntas sobre educação online, né? Enquanto isso, eu vou comentar um pouco. De fato, o mundo caminha para o digital como um todo, né? Então, é lógico que a educação não vai escapar disso. A gente tem uma expectativa, né, que consolidada, né, buscando de vários números do mercado, em que a gente tem... O Fábio daqui a pouco já está aí. Deixa eu só colocar ele como moderador, a gente já volta com ele. A gente tem vários números do mercado, né, de uma expectativa de geração de 10 trilhões de dólares com inteligência artificial e novas tecnologias pela transformação digital. Esses 10 trilhões eram até 2030. Acho que o que aconteceu com a pandemia, isso aqui deve ser antecipado brutalmente, né? E todos os negócios ficaram mais digitais, como a gente já está acompanhando. A educação também deve fazer para isso, a gente está tendo uma ida forçada para o digital, né? E eu acho que é um caminho, de fato, sem volta. Deixa eu ver se o Fábio já está aqui na lista. Agora entrou. Deixa eu ver se está funcionando. Oi, Fábio, está me ouvindo agora? Você está me vendo? Sim, estou te vendo e estou te ouvindo. Pronto, acho que a gente voltou ao normal. Ufa. Legal. Que bom. Alguma inteligência artificial é burra? Não, é só programando mesmo, né? Vamos aproveitar para a gente mudar de assunto. E eu queria ir para dois assuntos finais. Eu queria falar de adolescência e depois terminar falando de amor, tá? Aproveitar que a gente acabou desconectando um pouco do tema anterior. O adolescente, a adolescência é um tema amplo, mas eu queria entender a sua visão, né, de o que é um novo adolescente em Terra 2. Bom, eu acho que a gente, embora infelizmente essa interrupção, a gente falou da educação, falou do trabalho. Nós vamos trabalhar a vida inteira, nós não vamos nos aposentar, a gente vai juntar o prazer com o trabalho. Falamos um pouco sobre a família e agora vamos falar então sobre a adolescência. A adolescência, Zé Cláudio, quando me formei, há anos atrás, era um período da vida de uma pessoa, de um jovem,
entre 15 e 20 anos de idade, onde você tinha uma explosão instintiva muito grande, uma explosão impulsiva muito grande, não canalizada. E a grande preocupação era como pegar esses teens e canalizar para um caminho, para o bom caminho, entre aspas. E o adolescente era visto como rebelde, espinha na cara, indo contra todas as formalidades, roupa esquisita, cabelos coloridos, etc, etc, etc. Hoje em dia, eu digo para você que a pessoa que eu recebo no meu consultório, com essas características de não saber o que fazer, querendo mudar sua maneira de vestir, com vários projetos pela frente, tendo pouco claro os objetivos da sua vida, uma multiplicidade de vontades, em tudo semelhante ao que eu acabei de falar para aquele moço de 15 a 20 anos de idade, a pessoa que apresenta isso hoje é uma pessoa que tem 50 anos de idade. Houve uma mudança muito grande de Terra 1 para Terra 2, porque Terra 1 você tinha uma vida programada, muito bem estabelecida, de tanto a tanto você estuda, depois você casa, depois você tem filho, depois você trabalha, depois você tem sucesso, depois você se aposenta, você compra uma cadeira rochedo, põe na calçada, coça o umbigo, vê a vida passar e morre, como já falamos hoje aqui, morre por volta de 70 anos de idade. E agora não. Agora a pessoa, quando chega aos 50 anos e acha que está no auge da carreira, ela recebe um presente, que para muitos é um presente de gripe, recebe mais 50 anos pela frente. Então, tudo aquilo que ela achou que ela tinha conquistado e ela queria repousar nos louros da glória da sua conquista, passa a ser uma etapa intermediária. Não um ponto final da sua vida, mas uma etapa intermediária para um ponto final que ela não sabe qual é. Isso faz com que ela tenha as mesmas aflições que outrora os filhos que tinham, os adolescentes verdadeiros, entre aspas, tinham na faixa dos 15 ou 20 anos. Isso me fez chamar esse ativo de adolescente, eu fiz isso num café filosófico para a TV Cultura, de adolescente cinquentão, e dizer que eu recebo muito mais adolescente cinquentão do que o adolescente de 15, 16 anos. Por quê? Porque as questões de então para o adolescente de 15, 16 anos, hoje em dia se miscuem com a sociedade de uma maneira muito mais fácil que antes. Porque se ele é múltiplo, a sociedade também é. Se ele é criativo, a sociedade também é. É difícil dizer rebelde quando você não tem uma marca fixa. Para você se rebelar, você tem que se rebelar frente a alguma coisa. Então, aquilo que facilitava você deixar o adolescente na marca dos teens, como eu citei, hoje em dia passa para esse pessoal mais velho, e esse pessoal mais velho que estão fazendo vários cursos da São Paulo, por exemplo, se dedica a isso. Você reprojetar sua vida, você refazer seu caminho, você ter novas especializações, você ter novas junções. Quer dizer, essas pessoas, o cinquentão de hoje em dia, são as pessoas que sabem que tem mais 50 anos pela frente e querem poder melhor habitar essa Terra 2. Então, A gente teve, para essa época. Oi? a gente teve algumas perguntas, né, que eu vou agrupar, mas muito interessantes nessa linha, né? 4 pessoas perguntaram se era possível uma mudança de carreira, como, né, num tom de, mas eu posso mudar de carreira aos 40 ou aos 50 anos, né? Essa era uma. E a segunda coisa, pegando um pouco essa ideia do adolescente cinquentão, que eu achei sensacional, eu posso me dar o direito de ser outra pessoa, então, e voltar a ser um adolescente? Quer dizer, ser um adolescente cinquentão é um problema? Não entendi o final da pergunta. Ser um adolescente cinquentão é um problema? É a pergunta que a gente tem que fazer um por um. Tem alguns adolescentes cinquentão que estão achando
cinquentões que estão achando o máximo, Uhum. porque são entusiasmados, porque tem novas perspectivas, porque dizem assim, porra, estava chatíssimo aquilo que eu fazia. Esse negócio de ser o grande CEO que eu me preparei para ser bullshit, é chatíssimo, eu perdi o contato com meus colegas. Veja o Papa, por exemplo. O Papa achou chatíssimo ficar papando, quer dizer, ficar isolado dentro do Vaticano, achou muito mais divertido ficar numa dependência próxima, né, onde ele teria uma convivência mais humana, mais próxima, no almoço, no jantar, com outras pessoas, do que ficar isolado, sendo, né, sendo glorificado, deve ser chatíssimo, sendo glorificado do amanhecer ao entardecer. Então, alguns vão achar ótimo, outros vão achar péssimo. Outros que. O famoso é a pessoa que diz: eu dei minha vida para sentar nessa cadeira, perdeu. tipo trombadinho, perdeu, amigo. Perdeu sua vida para sentar nessa cadeira. Essa cadeira tem rodinhas, essa cadeira roda, né? E você projetou mal. Então, essas pessoas vão passar por um período de depressão, que é muito comum, uma ansiedade, uma depressão. E depois, muitas vezes, você tem que buscar uma ajuda profissional, para poder enfrentar essa angústia depressiva dos anos 50 e 60, e aí você poder relançar a sua vida. E nisso engato com a outra parte da questão, se uma pessoa pode ter mais de uma carreira. Inúmeras pessoas estão tendo mais de uma carreira. Então, me lembro de uma pessoa, talvez até esteja nos assistindo, não sei, mas um grande advogado que resolveu agora ser ator de teatro e está num curso para ser ator de teatro. A gente sempre pode dizer, bom, uma coisa tem a ver com outra, ou a advocacia tem algo, principalmente quem faz advocacia de júri, está acostumado em se apresentar frente à plateia, em tentar o convencimento, a sedução, que existe o ritual cênico, né, do jurídico, etc, etc. É claro que você, nas escolhas das pessoas, você sempre vê uma matriz, um DNA desejante em cada um. Mas se a pergunta é, eu posso ter mais de uma carreira? Pode e provavelmente terá. É o que vai acontecer com cada um de nós. E entrando no nosso último tema, até em benefício do tempo, para a gente não ter uma discussão mais longa, porque acho que dá para aprofundar cada um desses temas muito mais. Vamos falar de amor, né? Eu acho que o amor é um tema ressaltado agora, todo mundo em isolamento, e um amor antes mais programado, mais escolhido, hoje um amor mais livre. Como é o amor em Terra 2? Zé Cláudio, estou titubeando se devo pegar esse caminho que eu vou pegar ou não. Durante as nossas 4 conversas, eu evitei, porque eu dizia assim, não sei se serei capaz de falar sobre esse tema sem ser escutado na vala comum. Porque toda vez que você fala de amor, acaba caindo na coisa piegas ou na coisa do bom senso. Eu não gostaria de ser entendido nem de um jeito nem de outro. Mas gostaria de dizer o seguinte, que a pergunta que a gente... Esse mundo de hoje, alguns acham que é um mundo perigoso, maluco, desrespeitoso, narcisista, autocentrado, cada um por si, Deus por todos, que nós perdemos nossos valores, né, que é um mundo imoral, é um mundo antiético. Eu canso de ouvir isso e acho que todo mundo que está aqui conosco está cansado de ouvir isso. Nós falamos na nossa segunda reunião sobre os tempos éticos. E na nossa reunião sobre os tempos éticos eu falei sobre os limites que representava cada um dos elementos que unia o laço social. Além da gente, transcendente. Falei da natureza como elemento aglutinador, falei da religião como elemento aglutinador e falei da razão como elemento aglutinador. 3 grandes períodos éticos.
E não disse qual era o elemento aglutinador hoje. Pois bem, eu estou falando tudo isso porque eu entendo que o elemento aglutinador hoje é o amor. De que maneira eu sei disso? A pergunta que a gente tem que fazer para saber se a gente está numa vida de cada um por si, Deus por todos, é se perguntar: será que eu entregaria a minha vida por alguma coisa? É uma pergunta que o animal não faz. O animal tem uma morte. O homem tem duas mortes. Tem a morte biológica, como do animal, e tem uma morte quando você diz: se tal coisa ocorrer, é melhor morrer. São duas mortes, a biológica e se tal coisa ocorrer, melhor eu morrer. Muitos de nós já falamos essa frase, já vivenciamos isso. Então, eu associaria esses três grandes períodos éticos: natureza, religião e razão, três motivos pelos quais os homens já entregaram a sua vida. Nós já entregamos a nossa vida pelo território, na guerra. Nós já entregamos nossa vida pelo Deus, na cruzada. Nós já entregamos nossa vida pela razão, na revolução. Então, guerra, cruzada e revolução já foram movimentos pelos quais eu doaria minha vida. Uma pessoa de hoje em dia, pessoa que está no nosso seminário hoje, ou o seu filho, será que alguém acha que o rapaz de hoje entregaria sua vida por uma dessas três razões? Não. A resposta é não. Não. Então isso quer dizer que eles estão preocupados só com o próprio umbigo? A resposta é não também. A pessoa não morre mais pelas grandes causas, porque as grandes causas não pertencem à Terra 1. Terra 1 não tem grande causa. Não tem De Gaulle, como a gente falou da vez anterior. Mas a pessoa, hoje em dia, entrega a sua vida pelo mais próximo. Pelo filho, pela filha, pelo pai, pela mãe. Isso é uma grande novidade que faz parte de um novo tipo de amor, que foi muito trabalhado pelo Lico Ferri, que eu já citei hoje aqui, e por mim. Aliás, nós ficamos amigos por causa disso. Ficamos amigos de infância porque chegamos às mesmas conclusões, ele vindo da filosofia e eu da psicanálise. Chegamos à conclusão que nós temos um novo amor nesse momento, que é o mais próximo a uma vida do intangível que o coronavírus nos escancarou a porta. Um novo tipo de amor que não é o amor contratado. Vou contratar um marido para a princesa Isabel casar porque ela era prevista ser imperatriz do Brasil, então quem poderia ser o companheiro dela? Vou contratar uma mulher, como foi contratada uma mulher para Dom Pedro II, que será a imperatriz do Brasil, etc. Então, nós temos amores contratados, em nome do Estado. Nós temos amores terceirizados, até muito pouco tempo, que as pessoas diziam: eu estou com você porque eu prometi para o padre na igreja, eu estou com você porque eu disse para o seu pai no leito de morte que eu ia cuidar de você, eu estou com você porque eu não quero que meus filhos sejam educados por uma pessoa tão mal educada quanto você, eu estou com você porque eu não vou dividir minha herança com você que não vale nada. Enfim, todas essas razões de amores terceirizados, que tem um terceiro elemento, são fracos hoje em dia. Hoje em dia você pode ter mobilidade amorosa maior do que antes. Você pode ter muito mais divórcios do que antes. Mas, paradoxalmente, você tem uma responsabilidade amorosa muito maior do que antes. E uma responsabilidade de uma escolha sem explicação. Você pode morrer por um amor que você não sabe explicar. A cruzada se explicava. A revolução se explicava.
A guerra você explicava. Esse novo tipo de laço social é um tipo de laço social fortíssimo e que não tem explicação. E nós precisávamos ter uma transcendência que pusesse um novo limite, mas que respondesse a uma época da multiplicidade e não da ordem unida do sentido. Então, eu acredito que o amor é a grande marca da nossa época. Mas esse amor que eu acabei de falar, esse amor indefinido, responsável, que diz: eu te amo porque eu te amo. E não eu te amo porque eu prometi, estou visando benefícios, etc. Ou seja, Vinícius, de certa forma, previu que o amor é profundamente instável, posto que é chama, mas que é infinito enquanto dure. Desculpa a facilidade da lembrança de um soneto, mas ele é tão constitutivo da nossa cultura, né? E como o poeta antecede o cientista, eu acho que ele captou um pouco do que eu queria falar, do que eu penso hoje desse amor. Então, não acho que o mundo está perdido, existe um novo limite, existe uma nova transcendência, só que nós não sabemos ainda lidar com esse amor. E última palavrinha sobre ele. Tem mais um complicador desse amor. Esse amor associa filia, amizade com eros. E até pouco tempo, você tinha o amor da filia, da amizade, e o amor do eros separado. Hoje em dia você associa na mesma relação amante, amada e amiga. E isso é novo também. É uma longa história para um novo webinar. Muito bem. Jorge Forbes, mais uma vez, que prazer ter essa conversa, esse bate-papo com você, nesse quarto webinar. Foi sensacional, a gente conseguiu passar pelos temas, né, dando a mostragem, dando uma degustação do que eu acho que é um pouco de Terra 2. Está muito claro que realmente a gente pode muito mais do que a gente quer, né, em cada explicação. Quero agradecer a presença de todos. Foi mais uma vez um prazer, por isso a gente encerra essa série e que, como a gente comentou, fica à disposição de todos vocês lá no playlist do YouTube da Sampo, vocês podem ver. Quem quiser ver um pouquinho mais de Jorge Forbes também pode entrar no YouTube da TV Cultura, que tem os programas Terra 2, né, do Forbes, ou sexta-feira assistir as reprises também é uma boa forma de conseguir tangibilizar um pouco isso, né? E, Forbes, eu deixo você para fazer aqui só umas palavras finais, mas eu já agradeço. Obrigado, foi um prazer imenso estar aqui com você durante esses 4 webinars. Olha, eu primeiro vou falar de você mesmo. Acho que você se revelou um companheiro de conversa incrível. E que bom que naquela reunião, antes de nós começarmos o webinars, eu acho que foi eu que sugeri que fosse você. Eu achei que daria melhor química e acho que foi incrível. Veja o que a gente conseguiu discutir hoje, por exemplo. Então, eu queria te agradecer especialmente por essas conversas das nossas quartas-feiras. Eu queria agradecer muito a São Paulo, a Ana e todo o pessoal que nos deu, a Camila, enfim, todo mundo que deu essa base e que fez a intermediação entre a gente e os participantes. Todo mundo me fala, puxa, que bacana, recebi, olha que legal, funcionou. Só hoje, que eu acho que foi a minha máquina que não funcionou, que de repente ficou sem som. Mas, enfim, eu queria agradecer muito a São Paulo. Eu tenho, nesse ano já de trabalho que eu tenho com a São Paulo, vou deixar o Zé Cláudio sem graça, mas eu quero reafirmar o meu prazer que tem sido ter a São Paulo como um lar privilegiado para a Terra 2. Eu acho
Enfim, tem sido muito bacana. E eu quero agradecer muito, muito a todos vocês que estão aí. É muita gente que participou do webinar, é muita gente que nesse momento está ainda ligado, embora a gente tenha estourado o tempo. Eu quero agradecer. Não é bom saber que o que a gente está falando, está fazendo, está repercutindo, está ajudando a pensar. Eu espero que, sobretudo, as coisas que a gente falou, elas possam melhorar a qualidade da dúvida de cada um. Se não trouxer resposta, insisto, melhorar a qualidade da dúvida de cada um. Se a gente conseguiu isso, que bacana, né? Que bacana a gente ter feito isso. Muito obrigado a cada um, muito obrigado às questões que eu recebi diretamente enviadas, muito obrigado aos comentários, muito obrigado a quem teve a paciência e o cuidado e o carinho de rever os que não, as reuniões que não tiveram. Enfim, muito obrigado a todos vocês. E como eu falava no começo, eu já estou com saudade dessas nossas quartas-feiras às 6 horas. Espero que o mais rápido possível a gente se reveja. Nós temos a proposta do curso e se a gente estiver junto, vai ser muito bom. Então, muito obrigado a todos. Zé Cláudio, grande abraço e com você para finalizar. Obrigado, Forbes. Foi realmente um prazer. Todos aprendemos muito sempre com você. Então, pessoal, eu me despeço. Obrigado. Com certeza a gente se vê em alguma outra oportunidade. Tá bom? Obrigado de novo. Boa noite.